Pronto, agora acho que tudo resolvido por aqui. Então, eu estava dizendo sobre a questão da fome, né? Sobre o problema da fome, de que se pensar em comida, não adianta pensar só na alimentação, na fartura, na abundância, no produzir a comida, mas pensar também naquilo que falta também, e não só a fome como fome, uma sensação ali que a gente tem, estou com fome, agora eu vou almoçar, mas a fome estrutural, aquela fome que está permeando a sociedade historicamente e que não se resolve completamente e que nós temos problemas aí com tanta produção de alimentos, a gente não consegue resolver então, a questão da fome. Então, eu gosto sempre de frisar que, além de estudar comida, a gente também precisa estudar a fome, estudar esses problemas que acarretam na sociedade. Bom, agora eu vou falar um pouquinho da minha trajetória, né? Eu resolvi assim, eu separei essa fala em 3 pontos. A trajetória minha nos estudos da alimentação, inclusive para mostrar como que eu cheguei nesse campo de pesquisa e como que isso reflete também esse momento em que os estudos da alimentação se tornaram, então, mais fortes aqui no Brasil, vamos dizer assim. Então, ao falar da minha trajetória, também vou inserir um processo histórico desse campo de pesquisa. Junto com isso, eu vou trazer a questão da alimentação nas ciências humanas, como a proposta da fala era comida na teoria, eu quis trazer um pouquinho assim, como que as ciências humanas, né, enxergam a comida, enxergam o comer, enxergam a alimentação, como que isso aparece, então, na área de ciências humanas, ou como isso tem aparecido nessa área recentemente, né? E, por fim, eu vou falar um pouco da minha última pesquisa, que foi o doutorado, né? E aí mostrar um pouquinho desse trabalho mais recente que eu tenho, que aí vai focar mais dentro da ideia de patrimônio, tá? De patrimônio alimentar, que também faz parte da proposta. Bom, dentro dessa minha trajetória, como eu falei para vocês, eu sou professora de História, né? Sou formada em História. Eu comecei lá em Irati, né? Minha cidade natal é Irati, eu comecei a fazer História lá no curso de História da Unicentro, e já no final ali da graduação, eu tive uma palestra, assim como essa que vocês estão tendo agora, com o professor Carlos Roberto Antunes dos Santos. Acredito que vocês já devem ter ouvido falar, talvez o Diego tenha trabalhado algum texto já, que ele já é falecido, mas ele viveu até 2013, e eu conheci ele foi meu orientador até 2013. Então, ele fez uma palestra falando justamente da história da alimentação. E, a partir disso, não demorou muito, eu ingressei no mestrado na UFPR, onde ele tinha um grupo de pesquisa, e lá eu comecei a fazer, então, o meu trabalho, que ainda não era bem dentro da história da alimentação, mas era envolvendo o abastecimento alimentar. Junto com a história da cidade, eu trabalhei com os armazéns. Eu acredito que vocês conheçam, que principalmente quem vive mais em cidades do interior, aqui em Guarapuava a gente tem bastante, né, em algumas cidades pequenas, nós temos aquelas bodegas, armazéns, mercearias, e eu resolvi estudar, então, esses espaços de comércio, né, que são espaços de compra e venda de alimentos e de outros produtos, não só alimentos, mas também são espaços de sociabilidade alimentar e sociabilidade local. Então, onde as pessoas se encontram e se reúnem, vão, né, jogar, vão beber, vão conversar, vão fofocar. Então, são espaços multiculturais, assim, tem uma frequência de muitas pessoas. E no começo do século XX, né, em 1907, quando Irati se formou, eles eram os principais centros, né, que aglomeravam, então, tanto comerciantes quanto pessoas que passavam pela cidade, e todas as notícias e todos os acordos, inclusive os acordos políticos. E aí eu resolvi fazer esse estudo. Então, durante o mestrado, eu desenvolvi essa pesquisa que está publicada, tem esse livro, que chama Os Dois Lados do Balcão. Então, se vocês quiserem ler esse livro, está disponível na editora Alameda. E ali começou, então, o meu diálogo com a história e cultura da alimentação, né, a partir desse trabalho, né. Depois, eu fui para o doutorado estudar a culinária dos poloneses, eu fui estudar a cultura alimentar dos descendentes de imigrantes poloneses.
porque a minha família também é de imigrantes poloneses. Então, meu sobrenome é Teleginski tem origem na Polônia, e meus antepassados vieram, então, no final do século XIX, e essa vivência dentro das comunidades ali polônicas, da região Centro-Sul, Irati, Malé, Prudentópolis, foram, me deram assim, essa inspiração e essa vontade de conhecer, porque quando eu estava fazendo o mestrado, e pesquisando os armazéns, e pesquisando, trabalhando com a história de Irati, eu sentia falta da história dos imigrantes que viviam lá, né? Eu sentia falta de saber mais, e eu queria saber muito o que eles comeram quando eles chegaram, como que eles se viraram quando chegaram, quer dizer, que tipo de alimentos, que tipo de estrutura, de ingredientes, de preparos eles recuperaram nessa imigração, nessa trajetória, e o que os descendentes, o que as pessoas que vivem hoje nessa região, o que eles mantêm, o que foi transmitido, o que se manteve desde então. Então, eu resolvi trabalhar com a memória, né, a memória desses descendentes, através das falas deles, das receitas, né, do conhecimento que essas pessoas portam, conhecer, então, um pouco da história da alimentação dos poloneses. Então, esse foi o foco do doutorado. E, recentemente, eu estou participando da revista Ingesta, da USP, que é uma revista voltada, então, para a história e cultura da alimentação, mas também áreas afins. Então, isso foi um convite bem interessante e importante na minha carreira também, né, porque envolve aí os grandes historiadores, aí, historiadoras da área, né? Bom, pensando um pouquinho aqui na dimensão da alimentação nas ciências humanas. A primeira coisa que o meu orientador me ensinou lá no início da minha formação é que comida para as ciências humanas, ela não é só substância, ela não é só nutriente, ela não é só ingrediente, ela não é só elemento material. Para nós, a comida, o alimento, a alimentação, é uma categoria de análise, ela é um conceito, e que traz, junto com nesse conceito, diálogos multidisciplinares. Para estudar comida, para estudar alimentação, é preciso dialogar com as outras áreas. Mas que a história tem muito a contribuir, porque ela vai mostrar o processo, a formação dos sistemas alimentares, como que cada povo, cada região, cada nação, cada reino, quer dizer, dependendo de onde você está falando, da antiguidade, do medievo, você está falando do contemporâneo, como que cada povo organizou o seu sistema alimentar. E quando eu falo de sistema alimentar, é desde a produção, distribuição, circulação, consumo, quer dizer, até chegar lá no prato e no consumidor, quer dizer, tudo que foi construído para que essa comida chegasse naquele que vai comer, no comensal, né? Ou como diz Michel Pollan, que é um sociólogo, diz, o comedor, aquele que come. Quer dizer, quando chega naquele que come, já existiu todo um sistema anterior. E aquele que come, e aí eu vou invocar outro sociólogo chamado Fischler, ele vai incorporar não só um alimento, só um ingrediente, só um prato, só uma comida, ele vai incorporar memórias, desejos, saberes, vontades, significados, símbolos, né? Tanto que na minha pesquisa, nas memórias, na medida que eu ia entrevistando os mais velhos, eu perguntava o que eles sentiam quando comiam, o que eles lembravam, do que eles lembravam, do que eles, né, não lembravam mais. Será que eles esqueceram de algumas coisas? Ou eu pensava, o que será que ficou esquecido nessa memória, né? Porque a comida também vai portar, então, toda essa trajetória, né? Então, desde a questão material, né, que é o sistema alimentar, até... E aí o sistema alimentar envolve também o imaterial, que é esse conjunto de crenças, de saberes, de memórias, e que aí está embutido também o conceito de patrimônio, tá? Então, dentro da história, dentro das teorias da história, eu tirei aqui uma citação de um livro bem conhecido, chama História da Alimentação, do Flandrin e do Montanari, que vai dizer o seguinte, que uma certa história da alimentação faz parte da cultura de base de todos, né? Então, e quando a gente fala de história da alimentação, não é aquela história pitoresca, né, que a gente pensa. A história do açúcar, a origem do pirogue, a origem da massa. Não é isso que a gente está buscando, a origem, onde começou tal ingrediente, onde que foi inventado, onde que a cebola brotou pela primeira vez, que terreno. Não é essa a ideia, né, da história. Buscar origens. Se essas origens estiverem presentes em algum discurso, é muito interessante.
mas é entender como que essa comida, esses alimentos, esses ingredientes se incorporaram naquele sistema alimentar. Eu gosto sempre muito de um exemplo sobre a história do pão, por exemplo. Se pensar assim, o trigo foi uma seleção feita pelos seres humanos diante de uma imensidão de outros grãos disponíveis na antiguidade, lá na Revolução Neolítica, em que o ser humano pensou, puxa, esse grão aqui está muito preso à espiga, ele aguenta o clima, ele vai ser possível de ser cultivado, então esse é o grão que a gente vai escolher. Então, eles fazem uma escolha cultural daquele grão que passará a ser o grão que vai dar origem ao pão. Então, tudo que o ser humano interfere na natureza, escolhendo os alimentos e produzindo a partir dele a sua comida, é cultura. Então, comida é cultura a partir do momento em que há essa seleção, há essa percepção do que vai ser comida e do que não vai ser comida. Então, a partir da seleção e também do que não, o que vai fazer mal, o que vai ter uma interdição religiosa, o que vai ter alguma questão. Aí tem muitos exemplos, principalmente dentro da história da religião, alimentos que não são permitidos em determinados momentos e que são permitidos. Então, essa questão da cultura. Então, para resumir aqui essa fala mais teórica, então, o primeiro ponto que eu levantei. Então, a alimentação é uma categoria histórica de análise e de conhecimento sobre sociedades no tempo. Então, é assim que a gente busca, né? A alimentação é como se fosse um fio condutor que nos leva a entender a sociedade no tempo. Tá? Então, eu quero estudar, por exemplo, uma sociedade... eu vou pegar os poloneses no Paraná, que é o meu estudo, eu quero entender a comida dos imigrantes, eu preciso de veículos, a alimentação é um dos meus veículos, eu posso estudar os imigrantes por outros motivos, outras coisas, posso estudar o folclore, eu posso estudar as vestimentas, as casas, mas eu escolho a comida, tá? Isso é uma categoria. Eu posso mergulhar, então, em veios, né? Seriam os documentos históricos para chegar nessa sociedade a partir da comida. Então, esse é o trabalho do historiador, da historiadora, que é usar documentos, usar memórias, fontes, reunir tudo isso e fazer um diálogo, né? Fazer um diálogo teórico, um diálogo também prático sobre, assim, debruçado sobre documentos para entender essa alimentação, essas práticas, né? A comida ela é mais do que um elemento biológico, né? Mais do que uma substância, ela é cultura. Então, aqueles exemplos que eu dei lá sobre a seleção da comida como cultura. E, né, finalizando essa parte teórica, comida é vetor de comunicação, ela transmite memórias, constrói identidades, forma o patrimônio. Então, sempre que eu estou me referindo a uma comida histórica, e quando eu falo histórica, é uma comida que traz ela não vem fixa lá do passado, né? Não, os meus avós não fazem, as minhas avós não fazem o pirogue como fizeram os antepassados. Ou fazem, mas com algumas modificações, com algumas tecnologias. Hoje é possível congelar, é possível fazer de outras maneiras, com outros ingredientes. Então, essa comida ela vem se modificando com as novas tecnologias, mas ela tem um elemento de memória que a minha avó vai dizer assim, essa comida foi minha avó, minha bisavó, minha tataravó fizeram. Então, quando essa comida começa a narrar uma história que vem de um passado, né? Que vem de uma história de família, que vem de uma história de um povo, que começa a fazer sentido para esse povo, ela é patrimônio. Então, quando eu falo de feijoada, a gente pensa assim, a feijoada é um alimento do patrimônio nacional. Mas muitos vão discordar, mas na minha região não tem feijoada, né? Então, ela é uma identidade nacional, mas não necessariamente uma identidade de algumas regiões. Eu posso ter uma comida regional que é muito mais marcante do que uma feijoada, por exemplo. E aí eu lembrei de alguns patrimônios alimentares regionais, como, por exemplo, cajuína, que foi colocada lá no patrimônio imaterial do IFAM, né? Cajuína. O acarajé, né? Foi colocado no patrimônio imaterial nacional. Esses são patrimônios, porque não é só o acarajé, não é só a cajuína, mas é o modo de fazer o acarajé, o modo de fazer a cajuína, o modo de fazer, o saber fazer que torna aquilo um patrimônio, tá? Agora, dentro da história, como que a gente estuda a comida, né? A gente come muito também, com certeza. Eu gosto muito de cozinhar, sou uma pessoa, assim, amante das panelas, do fogão, da comida, dos ingredientes, das descobertas.
Eu já andei espiando aí para fazer disciplina no curso de gastronomia, já, só que não consegui, né? Não deu certo, mas já andei fuçando para ver, será que tem como fazer uma disciplina? Porque eu amo cozinhar, eu amo assistir programas de culinária, assistir filme de comida, então é uma grande paixão, né? Mas, do ponto de vista da pesquisa, não é tão tranquilo assim, não é tão cheiroso nem tão gostoso, porque a gente às vezes precisa mergulhar em arquivos, em documentos. Eu entrei em arquivos que tinha traça, que tinha bicho, que eu tive que esparramar os bichos da frente dos livros para poder estudar, né? Claro, numa fase mais inicial da pesquisa, eu trabalhei com arquivos, né? E os arquivos bem danificados, então mas, assim, dentro da alimentação, a gente tem outras fontes, por exemplo, livros e cadernos de receitas das vós, aí, dos antigos. A literatura tem muita referência, né? Narrativas, os saberes, jornais, revistas. Quer dizer, tem uma série de fontes que nos levam à comida, nos levam a comer dessas sociedades. Se a gente pensar em sociedades mais antigas, sei lá, Egito, Grécia, né? A gente pensar lá no passado, na Antiguidade Clássica, tem vasos, tem uma série de elementos de cultura material que vão dar referências culinárias, ânforas romanas, né? Objetos, a produção de cerveja dos egípcios tem uma série de objetos que eles usavam para fazer cerveja, né? Os utensílios para fazer pão, os fornos antigos, tudo isso são referências materiais também que nos dão um conhecimento sobre a história, né, da alimentação. Muito bem, agora já partindo para a fase 3, aí que já caminhando mais para o final, né, porque a gente pensou em meia hora com todos os percalços, né, a parte final do meu trabalho aqui é falar um pouco da minha pesquisa. Então, a tese, ela está disponível no site da UFPR, tá? Se vocês quiserem baixar depois para ver o PDF, para olhar o trabalho, chama Sensibilidades na Cozinha, a transmissão das tradições alimentares entre descendentes de imigrantes poloneses no centro-sul do Paraná no século XX. Então, essa foi a minha tese, é o trabalho mais recente, foi terminado em 2016, mas a gente nunca acaba um trabalho, né? Ele está sempre ali em construção, a gente está sempre revendo, né? E esse foi um trabalho de campo, um trabalho em que eu busquei ver muito a identidade dos descendentes a partir da comida. Como que essas pessoas, quais eram as referências que essas pessoas tinham ou têm a respeito da comida? Será que essa comida os fazia se sentir pertencentes ao grupo polonês? Será que ela fazia uma referência à memória? Que tipo de ideias foram transmitidas, né, para esses descendentes? Quais foram as receitas transmitidas? Quais foram os significados transmitidos? Porque junto com as receitas vinham também o sentido daquelas receitas. Olha, essa comida aqui ela é de Páscoa. Ela só pode ser feita na Páscoa, ela tem que ser feita desse jeito aqui, não é um ritual, ela é ritualizada. Ah, mas tem a comida de Natal, essa aqui a gente faz assim só nessa época, porque ela é mais cara, porque ela demanda mais trabalho, porque precisa reunir mais gente. Então, existem comidas festivas, comidas do dia a dia, e que algumas famílias mantêm, então, essas práticas, né? E aí, é por isso que eu fui buscar a identidade. Então, essa imagem bem bonita e emblemática, porque eu percorri propriedades rurais, eu percorri famílias de descendentes de poloneses, de 3 municípios, né, Irati, Malé e Prudentópolis, e com a autorização, com o contato prévio, eu fiz as entrevistas, né, gravei as entrevistas sobre o tema da comida. Então, junto com essas entrevistas, eu acabava recolhendo alguns outros documentos, por exemplo, essa foto, em que tem uma família de descendentes de poloneses embaixo de um pinheiro, comendo, aparentemente num dia festivo, né? E que as babacas ou babas ou avós estão com os lencinhos na cabeça, algo cultural, né, dos poloneses também, e é um momento de sociabilidade alimentar. Então, dá para ver ali que é um momento de festa e de reunião. Então, esse tipo de imagem é documento para pensar alimentação, né? Aí eu também fui para, essa aqui é uma foto que eu tirei na comunidade de Jaraciaba, em Prudentópolis, em que eu fui ver a materialidade, né? Aqui aparece um pilão, né? E aparece também uma outra elemento para bater, para tirar grãos, né? E ali o fogão a lenha, as panelas. Então, mostrando um pouquinho dessa cultura mesmo,
até que chegue, né, no prato em si. Então, aqui também, um dia fazendo pirogue, né, com as entrevistadas, perguntando, e aí foram momentos que as pessoas me convidaram, olha, vamos fazer, vamos fazer junto para você ver como é que é, e aí eu fui fotografando, e tem muitas imagens na minha tese também, desses modos de preparo, né. E essa imagem aqui também vai trazer um pouco esse aqui é um dia de Páscoa, é um domingo de Páscoa. E esses alimentos que estão na mesa, eles foram levados para a igreja um dia antes, no sábado, para serem benzidos, para serem comidos no outro dia, no dia da Páscoa. Então, são alimentos sagrados. Para essas pessoas, eles representam, então, a conexão com Deus, com o sagrado, com o religioso, com o espiritual e com os antepassados também. Né? Porque ali, cada uma dessas, o mel, as geleias, a manteiga, a linguiça, tudo isso tem um significado dentro da cultura dos poloneses, também dos ucranianos, né? A gente está numa região em que nós temos muita presença de imigrantes poloneses e ucranianos, então, e como eles vieram de uma região da Europa próxima, com a influência da Rússia, da Alemanha, então as comidas têm muitas trocas, né, entre esses povos. Então, a gente encontra elementos, por exemplo, o pirogue, é uma comida que se come na Rússia, né? Que se come na Polônia, na Ucrânia, muda o nome, mas a forma de preparar é muito semelhante, e, os recheios também são muito semelhantes, mas é uma comida assim que no leste europeu ela é bastante consumida. Aqui no Brasil ela sofreu adaptações. E algumas das adaptações mais interessantes é colocar recheio de feijão dentro do pirogue, por exemplo, uma adaptação. Eu vi em Prudentópolis uma receita em que tinha um pirogue de mandioca, né, que é uma adaptação da nossa mandioca aqui, que é do Brasil, que é uma comida dos indígenas, que está aqui desde a pré-história brasileira, se a gente pode dizer assim. Ou seja, existem fragmentos de amido de mandioca em sítios arqueológicos, para vocês terem uma ideia de como é antigo o consumo aqui. Então, assim, bem rapidamente, né, eu falei aqui da minha pesquisa. Eu acredito que agora é interessante abrir para as perguntas, né, professora? Né, acho que tem várias perguntas já, e aí a gente pode esticar. Não sei se cumpriu o tempo certinho. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer a você, Morgana, ao Diego, né, representando, então, a Universidade de Guaracá, a Uniguaracá, né, pelo convite. Eu sou a professora Herta, trabalho no Departamento de Engenharia de Alimentos, na Unicentro. E a minha linha de pesquisa, já há muitos anos, é cogumelos. E hoje eu quero falar para vocês sobre o cultivo de algumas espécies de cogumelos, os principais benefícios e algumas inovações que nós estamos desenvolvendo. Então, os cogumelos, de um modo geral, eles têm uma grande variedade de tamanhos, de formas, de sabor, de propriedades. Então, aqui nas fotos a gente pode verificar, eles têm tamanhos desde 1,5 centímetros, às vezes até menores, até alguns enormes, como esse Macrocíbe titans, que é encontrado, inclusive, aqui no Paraná. Então, a pergunta que a gente pode se fazer, pessoal, é: o que são os cogumelos? Os cogumelos são fungos e, portanto, pertencem ao reino fungi. E eles têm como estrutura, pessoal, o cogumelo como um todo que a gente conhece. Ele tem, então, em cima o chapéu. E a estrutura que segura este chapéu a gente chama de estipe. Se a gente verificar por baixo do chapéu, vejam ali na nossa foto, à direita embaixo. Nós temos, então, o cogumelo por baixo e ali a gente verifica uma série de estruturas lameladas. Então, ali são as lamelas. Ali dentro são produzidos os esporos. E quando eles estão maduros, então eles são levados, vento ou alguma outra situação, e encontrando um ambiente apropriado, eles vão germinar, formando, então, inicialmente, as primeiras células são chamadas de hifas, e depois, à medida que vão crescendo, eles formam um emaranhado, que a gente chama de micélio. O micélio é aquela estrutura branca que vocês conseguem ver na foto à direita em cima. Essa estrutura de micélio, ela é muito importante e é importante a gente agora memorizar ela, porque nós vamos falar dela daqui para frente bastante. Então, esse micélio, ele se desenvolve bem, uma boa estrutura,
E ali ele vai, então, a partir de algum momento, ele vai produzir, então, como que um botão. Oi? Tudo bem? E ali, então, nós vamos verificar que ele forma um primórdio de frutificação, e a partir deste primórdio, são formados, então, um novo cogumelo. Então, nós temos aqui duas situações que são bem importantes a gente entender. O cogumelo, que a gente chama de basidioma, como estrutura total, e depois a fase micelial do micélio, ok? Então, vejam, quando a gente vai cultivar cogumelos, então o cultivo tradicional, ele tem, digamos assim, a gente divide em fases para ficar mais fácil de entender. Então, o primeiro deles é o isolamento e depois a produção das sementes. Essas duas fases, elas são iguais para a maioria dos cogumelos. Na sequência, o tipo de substrato, como ele é preparado, inoculado e depois, como acontece a corrida micelial, a frutificação, colheita, embalagem, enfim, mudam um pouco de cogumelo para cogumelo. Então, essa pergunta todo mundo me faz. Tá, mas e como é que eu faço o isolamento de um cogumelo? Eu pego, então, o basidioma, então, o chapéu do meu cogumelo com a sua estipe, e abro ele. Normalmente, eu rasgo ele de forma longitudinal e na parte bem próxima ali ao chapéu, se tira um pedacinho bem pequeno do tecido, ele é colocado, então, uma placa de Petri, contendo, então, meio de cultivo adequado. A gente fecha essa placa, isso tem que ser feito em esterilidade, pessoal. E aí, então, a gente identifica a placa, então, quem fez, o que é, então, qual é a espécie e quando foi feito. Eu sempre digo para os meus alunos, tem que ter os 3 Qs. E aí a gente coloca essa plaquinha na estufa, 20, 25, 15 graus mais ou menos, e se não houver contaminação, esse micélio ele se espraia e ele fica, então, todo branquinho, a placa fica linda. E aí, a partir daí, eu tenho o micélio da minha espécie isolada. E agora eu posso brincar com ela no laboratório. Então, vejam, eu tenho ali, na primeira figurinha, nós temos ali o micélio e na sequência tem, por exemplo, trigo dentro de um frasco. Então, a gente vai preparar o substrato, então, a semente. Então, a gente vai pegar trigo, ou sorgo, ou milho, enfim, algum grão, coloca ele para cozinhar uns 15 minutos, lava bem, para tirar o excesso de amido que se solta, deixa escorrer, coloca nos frascos, esteriliza, ou em autoclave, ou em panela de pressão. E aí, você vai de novo, em condições estéreis, transferir pedacinhos desse micélio da placa para esses frascos. Vejam ali na figura em cima, à direita, nós temos então ali os grãos e em cima está ficando branco já. Então, o micélio está começando a crescer. Então, ele está fazendo o quê? Uma corrida micelial. E a partir deste momento, então, nós temos ali na figura de baixo, em algum momento, nós vamos ter os frascos completamente tomados de micélio. Na última figura, nós podemos ver ali, ó, temos grãos e em roda dos grãos está tudo cheio de micélio. Então, quando o produtor compra, ele compra exatamente isto, ele compra os grãos miceliados. Só que ele chama isso de semente de cogumelo, porque é isso que ele vai colocar lá no substrato e é dali que vão frutificar, então, depois os cogumelos. Mas agora nós já entendemos que isso não é uma semente de cogumelo, é denominado de spam. E agora eu vou falar, assim, das três principais espécies de cogumelos que são consumidas no Brasil, e por isso eu vou falar um pouco como eles são produzidos. Então, vamos falar inicialmente do champignon, que é o cogumelo Paris, que é um Agaricus bisporus. Todos os agáricos são cogumelos um pouco melindrosos, delicados, vamos chamar eles assim, porque eles precisam de um substrato já um pouco mais digerido, eles contaminam mais fácil, eles são mais delicados mesmo. Então, vamos ver ali, ó. Para preparar o substrato dos cogumelos, normalmente é feita, então,
a palha, enfim, ela é colocada para compostar, na sequência isso é pasteurizado e depois é espalhado, então, de duas formas. Ou uma em camas, como a gente pode ver ali, e então a gente verifica ali que tem então um substrato completamente espalhado ali na nossa cama que a gente fala, né? Ou ainda, vejam na segunda figura, esperem, já volto na primeira. Então, na segunda figura a gente vê, ou então eles são colocados em sacos. Aí então é colocado a semente de cogumelo, vamos chamar agora assim, fica mais fácil, mas vocês já entenderam o que ela é. Os grãos miceliados, e ela é colocada uma nova cobertura de solo, um solo bom, agora uma terra preta, e isso então fica incubado pelo tempo necessário, temperatura adequada, e o micélio então vai se espraiar e tomar conta. Estamos vendo ali em cima a figura que acontece numa cama, e embaixo nós temos ali então um substrato, já com o substrato completamente tomado pelo micélio, ele fica branquinho. E aí vem a parte legal, que é a frutificação, pessoal. Então, vejam, dali uns dias, então, aparecem os primórdios e surgem, então, os primeiros cogumelos e muitos cogumelos. Aí fica bom, né? Isso pode acontecer tanto nas camas ou, então, quando a gente faz nos saquinhos, ou sacões, né? Porque, normalmente, o pessoal que produz em sacos, faz naqueles sacos, inclusive, de lixo bem grandes. Na sequência, a gente vai fazer, então, a colheita do cogumelo. Ele, então, é embalado. E aí, então, obviamente, vem o pessoal da gastronomia, vem o consumidor feliz, contente, compra e vai produzir, então, fazer algum prato adequado e gostoso disso ali. O segundo tipo de cogumelo interessante é o shiitake. O shiitake, ele pode ser produzido de duas formas. Então, ele é o Lentinus edodes, e ele pode ser produzido tanto nas toras, quanto em um substrato de blocos. Tá? Então, inicialmente, a madeira é trazida, ela é furada, vejam ali na figurinha, ela é furada, e ali dentro são, então, colocados tubetes contendo o micélio do cogumelo, ela é, então, firmada com, às vezes até com martelo, depois é colocado um pouco de cera em cima para fechar, e aí ele fica armazenado 6 a 8 meses, ou em condições abertas, na floresta, como está ali mostrando, ou eventualmente dentro de estufas. Ainda é possível comprar blocos ou fazer blocos compostos de serragem adequados, com nutrientes adequados para o shiitake, inoculá-los do jeito que a gente vê ali. Então, veja quantos pacotes, todos branquinhos, né? E normalmente quem produz muito bem cogumelo é o pessoal, são os japoneses. E aí o shiitake, ele se desenvolve, ele fica todo branquinho, como vocês podem ver à direita, e quando ele às vezes já começa a ficar mais tempo no saquinho, ele chega a soltar um líquido amarelo ou marrom, mas não significa que ele não está bom, ele só está ficando mais maduro. E depois de um tempo, então de 6 a 8 meses na tora, começam então a nascer os basidiomas, então os novos shiitakes, tá? E nos blocos ali à direita, vocês estão vendo que também, então, nascem os shiitakezinhos, ok? E a partir daí, então, é feita a colheita, que pode ser por corte de faca ou tesoura, ou mesmo de só quebrar com a mão. E a partir daí, então, é feito o empacotamento, né? Coloca na embalagem adequada, coloca no mercado, e agora vocês já sabem o que vai acontecer. Vocês vão vir, vão comprar e fazer um bom prato, especialmente o povo da gastronomia. Nayara vai adorar, né, Nayara? E aí, nós vamos falar um pouco do shimeji. O shimeji é o Pleurotus ostreatus. E para a produção dele, a gente utiliza substratos, normalmente gramíneas. Então, diferentes tipos de palhas. Elas são, então, colocadas de molho em água por uma noite, você deixa, então, ela escorrer depois bem, empacota, esteriliza ou pasteurização severa. Na sequência, você, então, em condições o mais assépticas possíveis, você inocula, então, podem ver ali na figurinha, nós estamos ali com uma passagem de uma colher cheia de grãos para o saquinho, tá? Então, ele é transferido, fechado com algodãozinho e um aramezinho e colocado na câmara de incubação. Ali vai acontecer a corrida micelial. Na sequência,
né? Isso vai demorar uns 30 dias, mais ou menos. Esses saquinhos são colocados na câmara de frutificação, que é úmida, aí então os pacotes são furados. Então veja, aqui está acontecendo a corrida micelial ainda, né? Ali na palha a gente vê bem legal o micélio todo branquinho ali, né, aparecendo. E aí na sequência colocou na câmara de frutificação, lá é úmido, então tem controle de umidade, de temperatura e de aeração. E aí você faz furos nos saquinhos e dali uns 2, 3 dias, então, eles começam a eclodir e vêm, então, os novos basidiomas, os novos cogumelos. E aí vocês podem verificar que o shimeji, ele tem várias cores de basidiomas, ele é muito lindinho, tá? Tem os rosa, tem o amarelo, tem o branco, tem o negro escuro, tá? E eles podem ser produzidos, então, tanto em saquinhos, alguns são produzidos, então, por exemplo, ali em frascos, como a gente pode ver. E aí, esse sim é considerado o verdadeiro shimeji. E para ele ser produzido, ele não pode ser produzido que nem o pleurotus à esquerda, pessoal, que tem essa estrutura de ostra maior. Então, ele normalmente é produzido sem um grande controle de temperatura, acima de 15 graus, 20 graus, e ele vai. Entende? Agora, quando tu bota de 12 a 15 graus, aí ele fica pequenininho, numeroso, do jeito que tá ali. E esse é o shimeji verdadeiro, tá? Então, o cultivo tradicional, pessoal, ele é muito bacana, ele tem diferentes formas de serem feitas conforme o cogumelo, mas eu queria hoje homenagear a professora doutora Arailde Urbens. Ela é essa senhora aqui na frente, né, nessa foto, e ela está segurando, então, um bloco com cogumelo de pleurotus em um bloco de gramíneas. É muito legal a história dela, porque ela foi para a China, há muitos anos atrás, aprendeu com os chineses como produzir cogumelos que não sejam na tora, mas agora em um substrato alternativo, que então foram as gramíneas, as palhas, trouxe essa técnica para o Brasil, difundiu, e hoje, assim, é possível produzir muito cogumelo, com custos e tempo muito menores, porque ela, né, hoje no Brasil, a maioria de pleurotus e outros são produzidos dessa forma. E daí a pergunta de vocês podia ser assim, tá, que legal, mas eu não tenho uma estufa. Como é que eu queria produzir cogumelo? Tem como produzir cogumelo em casa? Tem. Hoje já tem várias empresas que vendem, então elas vendem aqueles sacos miceliados dentro de uma caixinha bonita, que nem vocês estão vendo ali, que tem uma abertura na frente, e vendem para ti essa caixinha, tu fura ela e dali uns 3, 5 dias, aspergindo sempre com um pouco de água, começam a nascer os cogumelos, tá? Então já tem várias empresas fazendo isso e é muito legal, uma experiência muito bacana para a gente fazer em casa. Tá, e aí vamos se perguntar, galera. Cogumelo é legal de produzir e tal, mas por que cogumelo está ganhando tanto mercado e tanto interesse ano após ano, a coisa só cresce? Porque os cogumelos têm um monte de propriedades benéficas à nossa saúde. Então, primeiro, eles têm um excelente valor nutritivo e eles são fontes de muitos princípios ativos. Então, em relação ao valor nutritivo, eu não vou falar tudo, mas eu vou dizer para vocês assim, ó, nós temos ali o Lentinula edodes, que é o shiitake, depois tem o shimeji, daí nós temos o champignon, o Agaricus portobello e depois o cogumelo do sol, nessa sequência da nossa tabela. E é assim, pessoal, se a gente comparar, todos têm grande concentração de minerais, mas o Agaricus portobello, vejam ali, 16,4 ali na primeira linha, chega a 16% de minerais. Os carboidratos, lá agora na segunda linha, no shiitake chegam a 38%, tá? As proteínas, vamos para a terceira linha, lá no final, cogumelo do sol, chega a quase 39%. Cara, ele tem muitas proteínas. E mais do que muitas proteínas, é que os cogumelos têm todos os aminoácidos essenciais, aqueles que a gente precisa ingerir via alimentação para poder organizar bem a estrutura, né, das células e das proteínas internas. Então, só por isso já vale muito, né? A concentração de lipídios é muito baixa. E os lipídios que estão presentes, a maioria são ácidos graxos insaturados, ou seja, aqueles benéficos para o nosso organismo. E em termos de fibras alimentares, nós estamos em torno de 36% no shiitake de fibras. Então, se a gente pensar assim, ó, esse valor nutritivo, portanto, se deve a um alto teor de proteínas, de carboidratos, tem muitas fibras alimentares,
baixos lipídios, baixa concentração de lipídios, então ele tem baixo valor calórico. O que tem de ácidos graxos é do tipo insaturados, portanto, o cogumelo facilmente pode ser inserido em dietas de baixo valor calórico. Olha que lindo, hein? O pessoal fit aí vai amar. E o valor nutritivo ainda, pessoal, envolve uma alta concentração de inúmeras vitaminas, o ácido ascórbico, do complexo B e o folato, entre outras. E nós temos muitos minerais presentes. Fósforo, potássio, ferro, zinco, magnésio, selênio. Ai, adoro selênio, gente, porque ele bota o sistema imunológico lá para cima. E, interessantemente, nós temos baixas concentrações de sódio. Isso significa que esse alimento ele pode ser considerado um alimento que não contém sódio. Então, ele também é adequado para as pessoas que têm que são, por exemplo, hipertensos, ok? Então, quais são? Vimos um pouquinho do valor nutritivo. Agora vamos tentar entender quais são os benefícios que os cogumelos nos promovem. Então, assim, pessoal, eu não vou citar estudos, eu não vou citar autores e nem, muitas vezes, os cogumelos envolvidos nesses estudos. Mas eu garanto para vocês que todos os estudos são, assim, feitos em inúmeras quantidades, tá? Em termos de atividade antitumoral dos cogumelos, olha, deve ter centenas de milhares, ou milhares, sei lá, muitos estudos, de verdade, gente, tá? Inclusive, no meu doutorado eu fiz um desses. Então, é bem comum porque eles são muito poderosos. Então, o que o cogumelo promove de um modo geral? Quando há um consumo, assim, sequenciado de cogumelos, nós vamos ter uma regulação do metabolismo geral. Significa que nós vamos ter uma homeostasia, um equilíbrio das funções, tá? E eles são muito utilizados para tratamentos complementares, assim como para prevenção de doenças, tá? Especialmente no Japão. Então, se a gente pergunta assim, tá, mas como é que eu consigo os benefícios dos cogumelos? Então, por exemplo, o consumo de shiitake, cogumelo, ostra, champignon, enoque, portobello, enfim, uma série deles ali, consumidos 2 a 3 vezes por semana, possibilitaram uma redução em 50% da memória. Então, eles são bem indicados para tratamento, por exemplo, de doenças como Alzheimer. E a pergunta que vocês poderiam fazer é, tá, benefícios? Quais benefícios? O que ele realmente os cogumelos promovem? Desses todos os estudos que tu fala, o que eles envolvem? Então, assim, primeiro, as principais moléculas que estão presentes são os polissacarídeos. E eles têm uma potente atividade antitumoral contra diversos tipos de tumores. E eles conseguem estimular muito o sistema imunológico. As lectinas presentes são outras moléculas que também fazem esse efeito. Em segundo lugar, nós temos as fibras. As fibras, elas são, então, glicanas heteropolissacarídeos e elas conseguem fazer uma atividade carcinostática. Meu, que nome é esse? Resumindo, elas diminuem uma proliferação celular e do volume tumoral. Então, elas reduzem o tumor, tá? E ainda temos uma molécula bem importante que é o ergosterol. O ergosterol é uma fração lipídica que faz parte da parede celular de todos os cogumelos. E esse ergosterol, ele tem, além dessa ação antitumoral, ele previne a neovascularização. O que é neovascularização? Neo novo, vascularização, formação de novos, de veias. Então, ele não deixa com que o tumor consiga produzir veias para conseguir nutrientes e continuar crescendo, e, portanto, o tumor, ele não pode se desenvolver. E aí, com essas moléculas todas, que benefícios nós então podemos obter? 1, uma atividade antitumoral. 2, atividade antibacteriana. Antimutagênica, quer dizer que nós vamos ter uma redução na mutação. Vamos ter uma atividade antiviral, então, contra vários tipos de vírus. Vamos ter uma atividade antialergênica, então ele ajuda bastante. Uma atividade antiaterogênica e hipocolesterolêmica. Isso significa o quê? Que ele não vai deixar formar ateromas nas veias
Ou seja, ateromas são aqueles depósitos de gordura nas artérias. Então, se ele não deixa formar os depósitos, ele previne, então, uma ação de um possível AVC, assim, tá? E ainda, ele tem ação, uma hipocolesterolemia, reduz o colesterol ruim e promove, aumenta o colesterol bom. Okay? E aqui também, então, nós temos a lovastatina presente, especialmente em alguns fungos. Depois nós temos ainda uma ação hipoglicêmica, quer dizer que ele reduz ele tem uma atividade antidiabética, então ele reduz a concentração de açúcar no sangue e ele regula o metabolismo glicídico. Ainda tem uma atividade anti-inflamatória e uma muito forte atividade antioxidante. Então, ele é muito benéfico. E alguns cogumelos ainda inibem, por exemplo, induzem, digamos assim, a síntese de fator do crescimento endotelial. Resumindo, ele vai induzir a formação de novas células nervosas. Então, isso também é uma frente de pesquisa, por exemplo, para doenças de Alzheimer. Então, tá, nós entendemos assim, ó, os cogumelos têm poder nutricional, têm poder medicinal. Pá, já gostei, vou começar a consumir mais e tal. Mas na legislação, todo mundo diz assim, cara, cogumelo é nutracêutico. Cogumelo é funcional. Cogumelo é alimento. O que a nossa legislação diz? Ela não define o termo alimento funcional, mas ela define e entende como propriedade funcional e propriedade de saúde. E é aqui que então nós encaixamos o cogumelo. Então, o cogumelo, ele encaixa nessa categoria. Ainda, os cogumelos que estão inteiros são considerados alimentos. E os cogumelos que estão na forma desidratados, em pó, em cápsulas, são considerados pela Anvisa como novos alimentos. Mas não funcional, não nutracêutico. Que pena, né? Porque fora do país, gente, inúmeros países, eles consideram tranquilamente tanto o termo funcional quanto o termo nutracêutico para os cogumelos. Então, tudo depende em qual país, né? E no dia a dia, no Brasil, aqui a gente usa sempre, eles são alimentos funcionais, eles são alimentos nutracêuticos. E aí a gente pode se dizer, peraí, qual é a diferença em funcional e nutracêutico? O funcional é aquele que visa reduzir o risco da doença. E o nutracêutico, então, ele vai prevenir e tratar a doença. Ele vai fazer as duas coisas, ok? Então, assim, temos interesse em cogumelos, eles têm um alto valor nutritivo, eles têm propriedades bioativas, o cultivo tradicional é crescente, gente, é lindo de ver quanto está aumentando, especialmente de 5 anos para cá que eu tenho acompanhado um pouco, como tem aumentado a quantidade de pessoas que estão, a duras penas, aprendendo a produzir cogumelos. E só tem isso para fazer? Não, né? Então, a biotecnologia entra aqui, pessoal, pesquisas entram aqui, para mudar um pouco e também dar uma outra visão, uma outra possibilidade. Então, há como produzir novos alimentos por meio de novas formas da produção desses princípios ativos que estão dentro dos cogumelos. E aí a gente se foca no micélio. O micélio, ele pode ser, então, colocado para crescer. Então, ele pode ser cultivado, pessoal, em um meio sólido, que nem lá na placa, ok? Que nem quando bota na palha, lá ele está crescendo em um meio sólido. Mas eu também posso colocar pedacinhos do micélio em um meio líquido, ok? Então, esse meio líquido tem que ter carbono, nitrogênio, sais minerais, tudo que ele precisa para poder crescer. E aí, normalmente, a gente coloca ele num shaker, que é uma bandeja rotatória, tá? E ali o micélio cresce, ele normalmente fica em forma de bolinhas. E aí eu tenho, então, um cultivo submerso ou no estado líquido, ok? Então, já aprendemos uma coisa. Então, veja, eu faço a partir, normalmente a gente armazena no laboratório, as cepas de cogumelos, elas são armazenadas em tubos e não em placas, porque ocupa menos espaço, tá? Contaminação é menor, enfim. A gente, então, faz um repique da placa
desculpem, do tubo para a placa, da placa para um bioreator, que pode ser esse chicoso aí, cheio de controle de aeração, pH, agitação, ou pode ser um Erlenmeyer simples, que nem é o que nós usamos lá no nosso laboratório, tá? Ou eu posso fazer o repique e fazer, a partir do pedaço lá das minhas placas, eu posso então transferir para um meio sólido. Podem ser grãos ou outras coisas. Então, por exemplo, ali à esquerda, pessoal, nós temos os grãos, depois nós umedecemos os grãos. Na terceira figurinha, nós temos todos esses grãos agora miceliados. Na sequência, eles foram secos e aí eles foram moídos. Então, a partir daqui, vejam, tudo à esquerda ali, nós temos uma sequência de ações para chegar no estado feita no estado sólido, e aquela fração final a gente chama de biofarinha. Vamos deixar a biofarinha lá? Vamos ver o que acontece no meio líquido aqui. Nós temos um Erlen, vejam, se vocês olharem bem, ele está cheio de bolinhas. Isso significa que ele foi colocado no shaker para agitar, e ali as bolinhas, então o micélio acaba crescendo sobre si mesmo, porque agita muito, e aí ele vira tudo em bolinha. Nesse caso, gente, olha só, eu posso separar o líquido das bolinhas do micélio, ou eu posso manter tudo junto. E muitas vezes a gente moe tudo junto, e aí a gente chama isso de um mix líquido. Tanto a nossa biofarinha quanto o mix líquido vão ter os princípios ativos dos cogumelos, em menor concentração do que no basidioma, do que no cogumelo inteiro, mas eles têm princípios ativos, tá? Então, o que a gente fez no nosso laboratório ali na Unicentro, né? Nós temos um laboratório de processos, de bioprocessos de cogumelos, e a gente trabalhou, então, com resíduos, por exemplo, de maçã, bagaços e casca de abacaxi, resíduo de uva, de malte exaurido, que vem, então, das choperias. Nós trabalhamos com grãos, com sementes, com vegetais, então, trigo, aveia, malte, e alguns testes, já tem vários feitos com plantas medicinais. Tudo isso são os nossos substratos, e a gente trabalhou tanto por cultivo sólido quanto por cultivo líquido, obtendo, a partir daí, biofarinhas ou mix líquidos, conforme o caso. E aí a gente entrou numa outra etapa, de adicionar em diferentes concentrações esses materiais, biofarinha e mix líquido, em diferentes alimentos. Então, nós trabalhamos já com pães, biscoitos, cookies, em sucos, sorvete, cerveja, iogurte, e assim por diante. Ok? Então, isso foi feito por meio de trabalhos no 5º ano, que eles têm desenvolvimento de novos processos, desenvolvimento de novos produtos, mas também a gente trabalhou principalmente na iniciação científica. Então, já se passaram muitos alunos ali com a gente, né, trabalhando nessa linha de pesquisa. E a gente obteve resultados muito legais em termos de produtos, muito bem aceitos, muito saborosos, tá? E daí, a partir desses produtos é feita análise físico-química, microbiológica, e depois análise sensorial, para ver em qual concentração é mais aceita e tal. E uma das grandes alegrias, vamos colocar assim, para não dizer trunfos, não sei, foi que há uns 5, 6 anos atrás a gente depositou várias patentes, então foram umas 5 ou 6, e uma delas foi então agora aprovada. Essa patente, ela se denomina processo para a produção e uma formulação de um gelado comestível tipo sorvete. Então, resumindo, foi produzido um sorvete que foi adicionado do micélio do cogumelo Agaricus brasiliensis. Então, foi adicionado, nós tínhamos, então, lá nós fizemos um sorvete, adicionamos o micélio do mix líquido, vejam ali na figurinha, tá? Foi adicionado o mix líquido, então, ali, do cogumelo Agaricus brasiliensis. O Agaricus brasiliensis é denominado de cogumelo do sol, então ele tem uma forte ação antitumoral, ok? E ele foi produzido, então, de que forma? Por cultivo submerso em bagaço de maçã. Então, nós, né,
tem o bagaço da maçã, resíduo da indústria, a gente utilizou isso para produzir o cogumelo e depois adicionou este micélio de cogumelo no sorvete. E quem desenvolveu esse projeto, e, enfim, foi a Morgana. Então, eu agradeço imensamente pela presença da Morgana na minha vida, porque é uma pessoa exemplar, muito comprometida, e é com muita gratidão, então, que eu estou aqui, tá? E por hoje é isso, pessoal. Quem tiver dúvidas, estamos aí, ok? Um beijo. Formei em gastronomia pela Univale em Santa Catarina e sou especialista em gastronomia italiana pela IFST, Italian Food Study Education, de Torino, na Itália. Eu dei aulas na FADEP, aí no Paraná, hoje é Unidep, né? E atualmente eu moro em São Paulo, onde eu presto serviços de consultoria e dou alguns cursos livres. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho, né? Eu vou falar um pouquinho sobre os cogumelos comestíveis, né? Eu vou tentar trazer as principais variedades que são consumidas no Brasil, dentro da gastronomia, né? As características físicas e sensoriais de cada uma dessas variedades. Vou falar um pouquinho sobre as formas de comercialização desses cogumelos no Brasil e um pouquinho sobre o armazenamento, as melhores práticas para armazenar e para higienizar esses cogumelos, né? E como a gente consegue empregar cada um deles na gastronomia. O conteúdo é bastante vasto, assim, para o tempo que a gente tem, então eu vou tentar ser o mais breve possível nas colocações que eu vou fazer. E eu fiz um material aqui que eu vou disponibilizar para vocês, então eu tentei colocar o máximo de conteúdo possível nos slides, para vocês depois poderem estudar, até se vocês quiserem saber mais sobre os cogumelos, sobre as características físicas e sensoriais, principalmente, através desses slides, tá? Então, eu vou deixar disponível depois com a Morgana. E eu também me coloco disponível para alguma questão, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode me procurar depois também, tá? Então, só um minutinho. Peço desculpa porque eu sou meio ruim com tecnologias, mas já vai dar certo aqui, só um pouquinho. Estão conseguindo ver? Aí, ok. Então é isso, vamos lá. Características dos principais tipos de cogumelos consumidos no Brasil, tá? Cada cogumelo, então, ele tem um sabor característico, alguns bem expressivos devido à alta quantidade de intensificadores de sabor, como o guanilato ou glutamato monossódico. São esses intensificadores que conferem aos cogumelos o gosto umami, que é o quinto gosto básico que a gente tem, né? Então, o primeiro deles seria o Paris, o que a gente conhece como champignon ou champignon de Paris, né? Eu trouxe todos eles aqui para mostrar para vocês também. Talvez fique pequeno para vocês verem agora, mas dá para ter uma ideia, né? Depois eu mostro todas as qualidades aí para vocês, tá? Então, eles desenvolvem-se em unidades, né? Com cabo grosso e curto. O pílio, que seria o chapéu, ele é arredondado, fechado, de cor branca, né? Podendo ser encontrados em vários tamanhos, do P ao extra G. Eu tenho aqui, ó, só para mostrar para vocês, um bem minúsculo que chegou aqui junto, ó, bem pequenininho, uns um pouco maiores, até chegar nesses bem maiores mesmo, tá? Então, sensorialmente falando, o sabor é considerado suave desse cogumelo, ele é pouco acentuado, é um cogumelo bem tenro, delicado e crocante quando é consumido cru. O segundo que nós temos na lista, então, seria o Portobello. Tenho ele aqui para vocês também, ó, para vocês visualizarem. Ele é muito parecido com o cogumelo Paris, é uma linhagem variante, inclusive do Paris, mesmo gênero e espécie. É um cogumelo maior, né? Dá para ver que ele é largo, arredondado. O pílio, que é o chapéu, então, mais aberto, conseguem ver?
Ó, eu vou voltar aqui no champignon para vocês verem como ele é mais fechadinho dentro. E o portobello já dá para perceber que ele é mais larguinho, tá? A cor marrom, textura desse cogumelo é firme também, um pouco mais rígida que o Paris. O aroma dele vai ser levemente mais forte do que o Paris, carnudo, o sabor dele é delicado. E após preparado, ele assume uma textura macia. E ao mesmo tempo que ele é macio, ele é também consistente. O terceiro que nós temos é o shiitake. Aqui, ó. É esse daqui. Depois eu mostro cada um deles com mais calma também, se vocês quiserem ver. Ó, aqui. Ele tem uma coloração também marrom escura, tem uma textura bem firme, o chapéu dele é mais largo ainda e mais aberto. Ele pode ter o diâmetro de 4 a 10 centímetros, até os pequenos, assim, eles são chamados de mini shiitake. Aqui em São Paulo, a gente encontra essas duas variações, ó, eles são super pequenininhos. Esses aqui, eles já estão um pouco enrugadinhos, um pouco secos, porque eu tinha pedido na semana passada, e aí eles ficaram. Mas ele é o mesmo cogumelo, só colhido, né, antes. Então, eles são mini e eles são vendidos aqui como uma outra variedade de cogumelo, os mini, né? E aí aqui a gente tem os grandões, tem um maior ainda aqui, deixa eu mostrar para vocês, aqui, que são ótimos até para a gente fazer recheado, depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz, tá? Então a gente encontra de vários diâmetros, e por conter um composto sulfuroso, o aroma dele ele pode lembrar carne quando ele é aquecido. O sabor dele é meio amadeirado, bem único e é pronunciado. O aroma é bem singular e fica ainda mais evidente no formato seco do cogumelo shiitake seco. A textura rígida in natura adquire uma consistência bem suculenta quando a gente cozinha, e o talo, essa parte aqui, ela é bem fibrosa. Então, nos cogumelos pequenininhos, a gente não precisa retirar porque a gente não sente tanto essa fibra. Mas nos grandões, assim, já desse tamanho, a gente costuma retirar esse talo, e o talo vai para caldos e preparações onde eles vão agregar sabor, mas a gente não vai consumir o talo em si. Outro cogumelo que a gente tem, então, é o shimeji. Eu tenho ele aqui em algumas versões também. Aqui, ó. Ele cresce em pequenos cachinhos, assim, tá? Bem aglomerados. O chapeuzinho bem arredondado e achatado, né? As hastes são bem finas e longas, podem ser separadas bem facilmente com a mão, ó. A coloração vai do branco até o cinza escuro. Eu tenho um aqui que seria o branco, mas ele ficou da semana passada também, ele acabou ficando bem murchinho, ó, mas é só para vocês verem a coloração mesmo dele, tá? Aí ele vai ficando um pouquinho mais escuro, ó. Aqui um cinza um pouquinho mais, um cinza claro, aqui, até a gente chegar no mais escuro, pretinho assim, tá? Ele é colhido no estágio inicial. Esse aqui, o shimeji, na verdade, na Ásia e na Europa, tem outros gêneros de cogumelo que são chamados de shimeji, consumidos como shimeji. No Brasil, a gente chama de shimeji o Pleurotus ostreatus. E a gente também chama ele de irataki, depois eu vou mostrar para vocês. Mas quando ele é colhido no estágio bem inicial, assim, ele é comercializado como shimeji, então. Shimeji branco e preto, que seriam essas duas variedades, né? Aqui, duas variedades de shimeji. Existem algumas diferenças entre eles. Seria um pouco da variação genética também e o método de cultivo, principalmente, né? O shimeji branco, ele cresce bem mais facilmente, assim, até em altas temperaturas. Já o shimeji preto, até como a Erta comentou antes com a gente, né? Ele precisa de uma produção, um investimento maior na produção e controle de temperatura, algumas outras coisas assim. Então, o valor dele no mercado também acaba sendo mais elevado. A gente consegue comprar o shimeji branco com um valor mais barato, e o shimeji preto, normalmente, ele é mais caro. Mesmo depois de cozidos, todas as variedades do Pleurotus ostreatus, na verdade, eles têm uma textura ainda mais firme do que os outros cogumelos e levemente crocante, tá? O irataki.
Esse cogumelo é comercializado com a aba mais larga, ela é achatada. Aqui, deixa eu pegar um para mostrar para vocês. Esse aqui é uma aba do Irataki, tá? Ela é semicircular e lembra mesmo uma ostra. Até muita gente conhece ele como cogumelo ostra, tá? Em alguns lugares ele é vendido mesmo como cogumelo ostra. Ele é colhido no estágio mais avançado de crescimento. Vocês podem notar que é o mesmo cogumelo, é a mesma variedade, ó. Vou mostrar para vocês aqui, não sei se vocês conseguem ver, mas ó, a gente consegue perceber, eu acho que melhor no preto, ó. Vocês veem como ele é pequenininho aqui e como ele é grande aqui, ó. Esse também é da semana passada, então ele tá um pouquinho abatidinho, mas dá pra gente ver o tamanho. Eu vou tirar um aqui para vocês verem o tamanho. Ó, tá vendo? Ele é o mesmo cogumelo, mas ele é colhido já num estágio mais avançado. E aí ele é chamado de Irataki. A gente tem várias variedades de coloração também, do branco, que é esse aqui, né? Que eu mostrei aqui para vocês. Ó, ele também em cachinhos. O branco, o cinza aqui, preto, que também tem o cinza, e também a gente tem a coloração salmão dele, aqui, ó. Todo agrupadinho, e é bem fácil de retirar, né, as partes do cacho. Então, ele pode ir de 4 a 10 centímetros de diâmetro, o chapéu, né? Ele pode variar. Ele é mais macio e maleável do que os outros cogumelos que a gente viu até agora. E o sabor dele é um pouquinho mais acentuado também e levemente adocicado, principalmente o salmão. Ele é muito utilizado em preparações com peixes e frutos do mar, até por essa delicadeza dele, sabe? E pela coloração também. Eringue também é do gênero Pleurotus, né? Espécie eringue mesmo. Ele é mais robusto. Esse aqui é o eringue, encontra ele assim. Ele vai ser um cogumelo mais robusto, a haste dele é mais abaulada. Tem alguns que são bem... Ó, aqui dá para ver alguns que, ó, o pílio minúsculo e aí a haste bem mais gordinha, né, maior. Eles são bem mais carnudos e essa haste espessa aqui é o que dá o diferencial dele mesmo. Ela é aproveitada tanto quanto a parte de cima do chapéu, tá? A textura é crocante e o sabor ligeiramente adocicado. Esse cogumelo ele é muito legal, é muito versátil, dá para fazer muitas preparações legais com ele e a gente consegue fazer uma espécie de vieira cortando ele aqui. Depois eu vou cortar ele também para mostrar para vocês. A gente consegue desfiar, inclusive, para simular o frango, né, em algumas receitas veganas que a gente queira substituir. E eu vou mostrar para vocês depois. Ele é considerado muito saboroso, né? E eu particularmente também acho que prefiro ele de todos esses cogumelos aqui. Ele é muito saboroso e esse sabor todo que ele tem conferiu a ele um apelido, né, que é de King Oyster. Então o rei das ostras, ele, o cogumelo ostra rei. A gente consegue comprar ele inclusive aqui em São Paulo com esse nome. O enoque, que talvez seja um dos mais exóticos aqui, né? Mais difíceis de encontrar, mas ainda aqui em São Paulo a gente encontra mais facilmente, eu acho que aí no Paraná. Ele é todo branquinho, tem as hastes bem longas e bem fininhas. Tem um pequenino chapéu, bem pequenininho, brota também em aglomerados, vocês podem ver que ele está todo juntinho aqui. O sabor é bem suave e levemente adocicado também. É muito apreciado cru em saladas, inclusive pelo aroma que ele tem. E ele também é muito utilizado na decoração, né? Por ele ser tão bonitinho, assim, pequenininho e delicado, ele é muito utilizado para decoração dos pratos. O nameco também é um cogumelo que se encontra aqui em São Paulo. Agora eu não consegui encontrar ele até para mostrar para vocês, mas quis colocar também para vocês conhecerem essa nova variedade aí. Eu conheci ela só depois que eu me mudei aqui para São Paulo, mas acredito que logo ela comece a entrar aí no mercado com mais força. Ele é pequenininho também, ele brota também em aglomerados e a cor dele varia do laranja ao ambar dourado. Tem um aspecto brilhante por causa de uma camadinha de gelatina que tem por cima do pílio.
Essa camadinha é muito legal porque ela engrossa caldos naturalmente. Então, se vocês verem, quem conhece misoshiro, né, uma sopa temperada com miso, uma pasta fermentada japonesa, eles utilizam muito para engrossar esse caldo. Esse cogumelo aí mesmo, né, ele é engrossado naturalmente. Ele é bem suave, tem umas notas acastanhadas, o aroma também é acastanhado, e ele é muito utilizado em caldos e sopa. Também temos alguns cogumelos selvagens, né, não frescos, mas secos, que nós encontramos aqui, que brotam espontaneamente, mas que também são comercializados aqui no Brasil. Então, a gente vai entrar agora no funghi secchi. Tem o caso do porcini italiano e de alguns cogumelos chilenos, normalmente boletus luteus, mas também tantos outros que eles colhem no Chile e acabam comercializando junto como funghi secchi. Então, funghi secchi, na verdade, funghi é o plural de cogumelo em italiano e secchi é plural de seco em italiano, tá? Então, seria cogumelos secos, tá? A funghi secchi. Portanto, ele não é uma espécie de cogumelo. Ele é uma designação que a gente usa para qualquer tipo de cogumelo que foi desidratado e que é seco. No Brasil, nós encontramos algumas variedades de cogumelos secos e todos são bem saborosos e versáteis, cada um com sua particularidade. A gente vai ver um pouquinho sobre esses dois, que são os principais que a gente consegue encontrar aqui, tá? Então, o funghi secchi chileno, ou funghi chileno, funghi secchi selvagem, né? Como a gente consegue encontrar por aqui algumas denominações. Aqui no Brasil, a gente convencionou chamar de funghi secchi esse funghi aqui, cogumelo seco chileno. Tanto que quando a gente vai num restaurante e a gente pede um risoto de fungo, por exemplo, vai ser feito com esse cogumelo aqui, tá? Podem ter certeza que quando está escrito funghi secchi, é esse cogumelo aqui. E é esse cogumelo bem escurinho, com um sabor e um aroma bem acentuados. Eu acho que todo mundo deve conhecer, né? E faz bastante tempo que ele é comercializado aqui no Brasil. E ele é feito a partir de várias espécies comestíveis de fungos que são colhidas no Chile e que são enviadas para cá. Já o porcini secchi, ou porcini, funghi secchi italiano, às vezes a gente encontra como funghi italiano também, ele vai ser essa outra espécie, né, esse outro gênero de fungi, o porcino, Boletus edulis, esse daqui. Ele tem a base mais grossa. Eu não tenho, obviamente, ele in natura, mas eu tentei encontrar alguns pedaços que desse para mostrar para vocês, mas depois eu pus uma foto dele in natura, tá? Então, ele tem uma base mais grossa, o chapéu também é mais largo, a coloração dele in natura é bem marrom, eles são super carnudos, tem textura firme, o sabor é bem delicado e adocicado, muito intenso e marcante, principalmente quando é desidratado, parece que concentra muito mais o aroma. Só de ter ficado aqui aberto na minha sala hoje, eu já estou sentindo o cheiro desse cogumelo específico que eu consigo identificar bem fácil. Estou tentando encontrar aqui onde é que eu coloquei o pacote para mostrar para vocês, mas eu acho que eu tirei daqui. Tirei. Depois eu mostro para vocês. Mas esse cogumelo aqui, ele já pode ser encontrado fresco no Brasil. Tem duas empresas de Santa Catarina, que eu sei que colhem, né, nos bosques. Eles trouxeram uns esporos da Europa, jogaram ali, porque ele é selvagem, né? Ele não tem como cultivar, mas eles jogaram ali e deu super certo. O clima era bem parecido, né? As árvores que tinham ali muito similares, e aí uma vez por ano a gente consegue encontrar esse cogumelo fresco para comprar aqui no Brasil também. Esses aqui são algumas fotos desse cogumelo, tá? A gente encontra eles bem pequenininhos, mas também muito grandes. Tem casos de chegar a 3, 5 quilos de cogumelo, uma coisa enorme mesmo, assim. Então, agora as formas de comercialização no Brasil e a durabilidade de cada uma delas. Tá? A gente começa pelos secos, então. Em algumas variedades, o sabor se perde um pouco em relação aos frescos, como é o caso do Paris e o Portobello, enquanto em alguns o sabor é intensificado, como é o caso desse cogumelo aqui, o porcini, tá? Ele intensifica muito o sabor, o shimeji também, a gente encontra seco aqui no Brasil e também fica bem intensificado. Em todo caso, o sabor do cogumelo ele é alterado, tá?
não é porque ele está intensificado que ele vai ser mais intensificado do sabor fresco mesmo. Ele é completamente diferente um do outro, tá? Mas mesmo assim é sempre melhor, eu particularmente prefiro, né, para as preparações, cogumelo seco, que não a versão congelada ou em conserva. E depois eu vou explicar para vocês por quê, tá? Uma grande vantagem é o armazenamento, né? Ele possibilita o consumo fora da sazonalidade e também o consumo longe das áreas de origem, né? De onde eles são encontrados. E os cogumelos secos a gente pode armazenar por mais de um ano, né? Se forem bem armazenados. Então, tem essas vantagens. O processo de utilização apenas exige que a gente reidrate o cogumelo para utilizar. Os frescos, segundo os especialistas, é uma forma das mais saborosas de se consumir o cogumelo. Isso porque eles, claro, não passaram por nenhum processo industrial. Então, acabam mantendo o frescor, né, de um produto fresco, óbvio. Ele é mais indicado... Desculpa, me perdi aqui um segundo. Apesar dessa vantagem, são altamente perecíveis. Então, todos os cogumelos frescos que a gente compra, eles duram de 7 a 10 dias, assim que eles são colhidos. Então, o problema é esse. Às vezes a gente compra o cogumelo e ele já ficou lá na prateleira 7 a 10 dias. Aí a gente compra o cogumelo e a gente ainda vai deixar alguns dias na nossa casa. Então, esse é um problema que a gente perde, eles são muito perecíveis, a gente perde eles muito fácil. Vou mostrar para vocês os cogumelos. A semana passada a gente tinha marcado, né, a aula e acabou não acontecendo. Então, eu tenho alguns que eu tinha aqui para mostrar para vocês da semana passada que eu quero mostrar agora, para vocês verem em uma semana o que aconteceu com eles. Em conserva também é outro jeito que a gente encontra os cogumelos, né, sendo comercializados. Quando essa conserva é feita em salmoura, o sabor original do cogumelo se perde completamente, porque eles são extremamente porosos, então eles começam a absorver toda aquela salmoura ali e acabam pegando o gosto da conserva, né, e perdendo completamente o gosto deles frescos. Esse método de conservação, ele utiliza, na maioria das vezes, água, sal, um aditivo para acidificar o produto e vários conservantes, também alguns clareadores químicos. Por isso que a gente vê aquela conserva de champignon bem homogênea, todos os cogumelos da mesma cor, bem amarelinhos, assim. É devido a esses clareadores, tá? O pote fechado dura em torno de 2 anos, e assim que a gente abre, em média de 10 a 15 dias na geladeira. Esses cogumelos... Esses cogumelos em conserva, eles também podem ser produzidos em azeite e comercializados, né? Então, diferente da salmoura, que vai estar retirando o sabor do cogumelo, vai estar adicionando ali alguns aditivos, né? Sal e tudo, e alguns produtos que acidificam o produto, até às vezes a gente sente bem ácido, né? Esses cogumelos champignon, principalmente. Nas conservas de azeite, às vezes até o sabor do cogumelo chega a ser intensificado, tá? Porque ele fica ali no azeite e acaba macerando o sabor ali, o aroma, e acaba intensificando. Então, é diferente as conservas de salmoura e as de azeite. Normalmente as de azeite têm também uma durabilidade menor, e são bem legais as conservas de caseiras que a gente faz, né, em casa com azeite. Mais por isso, por intensificar o sabor de alguns cogumelos. Às vezes a gente encontra o cogumelo porcini fresco e gostaria de fazer uma preparação para conseguir guardar ele por mais tempo, e a gente consegue fazer isso através de uma conserva em azeite. Congelados. Então, o sabor natural do cogumelo, ele vai se perder. Se perde consideravelmente, tá? Ele vai alterar completamente o sabor e... quando a gente compra esses cogumelos congelados, a gente precisa imediatamente armazenar no freezer, não deixar que ele se descongele. Inclusive, quando a gente vai utilizar, a gente não tira do freezer, deixa descongelar para utilizar. Utiliza diretamente, tá? A hora que o cogumelo se descongela, ele vai perder muita, muita água, porque 90% do cogumelo é água. Nessa água vai estar todo o sabor dele, então a gente vai perder completamente, né? A gente vai ficar com uma textura ali que também é
bem mole, né? Porque contendo muita água, a textura também, quando congelado, vai se perder. A durabilidade desses congelados são em torno de 90 dias, tá? E geralmente eles são utilizados em molhos, em cremes, em recheios, em coisas assim, por causa da textura. Aplicações na gastronomia, então. Cada cogumelo comestível tem a sua forma, textura e sabor, característicos, como a gente viu. Eles são muito versáteis, possibilitando uma infinidade de usos e combinações. Então, a gente não tem regra na hora de usar os cogumelos, tá? Alguns, devido às texturas que eles têm, eles são empregados em preparações mais específicas, mas, no geral, eles podem ser utilizados em todas as preparações. Podem ser utilizados como pratos principais, como complementos ou até como só itens decorativos de algumas outras preparações. Então, cogumelos frescos crus. Quando a gente compra eles frescos, mas vai consumir eles crus, tá? Quando são bem frescos, tem alguns dos cogumelos que a gente pode consumir cru. É o caso do shimeji, Paris, o porcini e o shiitake. Normalmente eles são laminados, né, cortados bem finamente, assim, são temperados e geralmente servidos como salada ou como antipasto. E eles são bem crocantes, muito interessantes. Quando são comprados frescos e são cozidos. Aqui a gente tem realmente uma variedade de preparações assim que, né, dá para fazer de tudo. Desde salteados, empregados em sopas e ensopados, cozidos no vapor, marinados, assados no papelote, na brasa, na churrasqueira, grelhados, recheados, empanados, fritos. Tudo que vocês imaginarem, vocês podem estar fazendo com os cogumelos. Assim como com a carne, a gente pode empregar os cogumelos em todas as preparações, tá? Eles são muito utilizados em cremes, em risotos, né, em omeletes, tortas, todas as preparações que vocês imaginarem, vocês podem estar colocando cogumelo. Os secos, os cogumelos secos, eles são hidratados precedentemente, né, antes da gente estar utilizando, em líquido. Não precisa ser só água, normalmente a gente pode utilizar também caldo de legumes, outros tipos de caldo, vinho também, né, para estar hidratando esses cogumelos. Eles são muito empregados em molhos, em risotos, em recheios, em caldos, tá? Existem várias formas de a gente estar reidratando esses cogumelos. Uma delas é colocar em água fria e deixar umas 6 horas na geladeira, assim, para que ele se hidrate devagar. E aí a gente não vai perder tanto do sabor dele para a água, né? E outras formas mais práticas são colocar uns 15 minutos em água quente ou ferver um pouco o cogumelo em água ou caldo vinho, né? Para retirar, para deixar ele reidratado. Essa água, quando a gente utiliza, principalmente quando a água está quente, ela vai fazer uma infusão, né? Então, esse líquido vai estar infundido de sabor, então a gente não joga ele fora. Normalmente, o próprio líquido que a gente hidratou, a gente vai estar utilizando na mesma preparação, tá? Se não utilizar na mesma preparação, a gente pode também estar armazenando para utilizar depois, tá? O legal é que a gente descarta as impurezas, porque esses cogumelos secos, às vezes, eles vêm com muitas impurezas. Como a gente não lava o cogumelo, né, antes de hidratar, então é bom que a gente passe ele, eu costumo passar num filtro de café mesmo, sai tudo ali, a água do cogumelo vai para baixo e os resíduos vão ser descartados. Eu já encontrei, às vezes, até pena, né, nesses cogumelos chilenos. Então, a gente tem que realmente ficar bem atento, assim, porque a gente vai colocar, né, dar uma olhada. Às vezes, até passar um pouquinho na água rapidamente para tirar quando ele vem com muita impureza, tá? Conserva, eu acho que é o que é mais conhecido, né, aqui no Brasil. Foram as primeiras formas de cogumelos comercializados aqui. O champignon em conserva, acho que todo mundo conhece. É super utilizado no estrogonofe, né, aqui no Brasil. Muito utilizado em muitos molhos de carnes e em geral. As conservas já em azeite são mais utilizadas como antepastos, né? Por quê? Porque tem um sabor mais acentuado, a gente não precisa agregar mais coisas nela. Agora, as conservas feitas em salmoura normalmente são utilizadas em preparações um pouquinho mais pesadas. Temos ainda pó de fungo e o sal de fungo. O pó de fungo nada mais é do que o próprio fungo seco, macerado, né? A gente pode fazer isso em casa, mas a gente também consegue comprar. Tem algumas, né, tem algumas marcas que fabricam, chamam às vezes até de farinha de fungo.
e ela é ótima para finalização de pratos. Como a gente falou antes, eles são intensificadores de sabor, né? Então podem ser utilizados para complementar muitos pratos. O sal de fungo nada mais é do que o pó de fungo misturado com sal e é utilizado bem para isso, para intensificar sabores, né? Principalmente de grelhados, assim, de carnes, eles aumentam bastante o tempero. Também temos manteiga de fungo, tá? Essa manteiga de fungo também já é comercializada pronta, tem algumas empresas que fazem, mas a gente também pode estar fazendo em casa. Eu coloquei aqui o exemplo no meio de uma manteiga composta de ervas, mas é o mesmo procedimento, tá? É a manteiga, deixar ela em temperatura ambiente, ela vai virar em ponto de pomada, a gente agrega ali o pó de fungo, mistura, volta para a geladeira, vai ficar durinha e vai ficar uma manteiga aromatizada com fungo. Ela é perfeita para a gente estar realçando alguns pratos, principalmente em cima de carnes. Então, agora a gente vai para como comprar os cogumelos frescos e identificar os sinais de deterioração. Em primeiro lugar, a gente vai verificar a data do produto, né, a validade. Isso no caso dos cogumelos, é muitíssimo importante que a gente verifique. Como eu comentei antes, às vezes a gente compra um cogumelo que está lá na prateleira muitos dias e chega em casa ele já está começando a se deteriorar. Tá? Então, é importante que a gente compre ele sempre o mais fresco possível. Verificar, então, indícios de contaminação por mofo. Ó, eu tenho um aqui que está bem contaminado para mostrar para vocês. Eu deixei ele da semana passada para essa ele já encheu. Olha aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Estão vendo aqui? Isso aqui é um mofo que se criou em cima do cogumelo. Bem diferente, quero até falar para vocês já sobre isso. É bem diferente esse mofo branco do cogumelo seco, fresco, dessa película que a gente encontra no cogumelo seco. Estão vendo que tem uma camadinha branca, às vezes a gente encontra. Isso daqui nos cogumelos secos são sais, tá? Não precisa ser retirado, não é para jogar fora. Às vezes o cogumelo tem cálcio, magnésio, então na hora da desidratação esses sais precipitam e acaba formando essa película branca aqui em cima do cogumelo. Isso daqui não é sinal de deterioração nenhum, ele está apto ao consumo, não precisa jogar fora, tá? Então, depois do mofo, a gente vai observar as características físicas e sensoriais desses cogumelos, tá? Vamos notar se o cogumelo está bem firme, né? Se ele não começa a ficar quebradiço. Ó, esse cogumelo, por exemplo, que eu deixei armazenado desde a semana passada, ele já se quebrou todo sozinho. Vocês estão vendo que ele começou a ficar, ó, ele se quebra muito, muito facilmente. Ó. Tá vendo? Ele está completamente deteriorado, tá? Alguns cogumelos começam a ressecar e se enrugar. Se vocês, não sei se vocês conseguem ver aí. Olha, estão vendo que ele está completamente enrugado? Como ele é composto de água, então ele começa a secar e começa a enrugar todo ele, tá? Isso é um indício de que ele está prestes a estragar. O primeiro indício de que ele está prestes a estragar vai ser isso. Ele vai começar a secar, murchar, né, enrugar. Aí o que vocês fazem? Se ele está enrugado, mas ele não tem outros sinais de deterioração, vocês vão consumir ele imediatamente, porque logo, logo, ele vai, às vezes no mesmo dia, ele vai começar a estragar mesmo, tá? Então, agora a gente vai ver quais são esses sinais de deterioração para a gente conseguir identificar nos cogumelos, né? E saber que eles estão estragados. Então, o primeiro sinal de deterioração mesmo do cogumelo são manchas, tá? E assim, vou mostrar aqui para vocês, ó. Tem algumas manchinhas, estão vendo? Isso daqui é um cogumelo champignon. Tem alguma pequena manchinha que é própria do cogumelo, tá? Muito leve, muito, muito leve e é própria. Agora, quando começa a ficar assim, ó, vocês estão vendo que tem mancha já esburacada, a mancha tá forte, né? Ó, um marrom. Isso daqui é já deterioração, tá? Então, as manchas marrons, às vezes algumas variedades têm manchas pretas em algumas áreas, é o primeiro sinal de que ele está se deteriorando. Tem cogumelos que não enrugam, que a primeira coisa que eles mostram mesmo são essas manchas que começam a se espalhar pelo cogumelo. Às vezes as manchas são até embaixo, não sei se vocês conseguem ver aí, mas aqui, estão vendo que está mais escuro? Então dá uma olhada embaixo também, em cima, e vejam se não está começando a ter umas manchas mais escuras no cogumelo.
Outro sinal é a viscosidade. Vocês colocam o dedo no cogumelo, não sei se vocês vão conseguir ver, mas ele está grudando no meu dedo, tá? Então eu pego no cogumelo, ele quase para. Se ele fosse menorzinho, ele pararia, de tão viscoso que ele tá. Tá bem grudento mesmo. Quando o cogumelo começa a grudar, joga fora, tá, gente? É perigoso até consumir cogumelo que começa a se deteriorar porque pode dar uma intoxicação alimentar meio séria. Então, cuidado, tá? Quando ele começar a ficar pegajoso, outro sinal claro de deterioração. E depois a gente tem o mau cheiro, tá? Então, os cogumelos, normalmente, eles apresentam um cheiro de terra ou cheiro de cogumelo. Esse cheiro ele é muito natural e muito fresco. Então, vocês vão sentir um cheirinho característico, ele é muito leve, bem natural, fresco mesmo. Agora, se esse cheiro começa a vocês começam a lembrar que amônia, ou principalmente se vocês lembrarem peixe, joga fora na hora, tá? Cogumelo estragado mesmo tem cheiro de peixe. Tem alguns aqui que estão bem no estágio até mais avançado do que eu queria mostrar para vocês, mas eles estão com um cheirinho já que bom que vocês não podem sentir, tá? Aqui, ó, estão vendo que como tá bem mais escuro, a parte de cima também bem mais escura, completamente enrugada, estão vendo? Completamente deteriorado, tá? Às vezes a gente não consegue perceber, né? Acaba confundindo, mas se a gente se atentar a esses sinais, a gente vai saber se os cogumelos estão bons ou não. Estou vendo aqui se eu mostro para vocês mais alguns. Estão vendo? Estão vendo que ele está brilhoso? Essa camada é a viscosidade ali que eu estava falando para vocês. Eles começam a ficar pegajosos mesmo. Tá? E agora vamos às melhores práticas de armazenamento. Como é melhor armazenar os cogumelos, tá? Então, como eles são muito sensíveis e estragam muito rapidamente, são muito úmidos, né? 90% de água, eles apodrecem muito facilmente. Então, eles precisam ser armazenados corretamente, tá? Para a gente ter uma vida útil um pouquinho maior. Então, a gente vai armazenar os cogumelos em temperaturas abaixo de 5 graus, sempre na geladeira, né? Não é legal colocar eles naquela gaveta que a gente tem de vegetais. Aquela gaveta ali, ela serve para segurar a umidade dos vegetais ali dentro. E no caso dos cogumelos, isso não é legal, né? É melhor que eles percam essa umidade. Em geral, as espécies mais comuns aqui, elas duram de 7 a 10 dias. Tem alguns que vão durar um pouquinho mais, como é o caso do shimeji, esses um pouquinho mais firmes, eles duram um pouquinho mais. E aí vocês vão percebendo esses sinais de deterioração, tá? Tem cogumelos quando eles são bem, bem armazenados que eles duram um pouco mais. Os cogumelos que a gente compra já picados, eles têm um tempo super curto, tá? Então, sempre prefira comprar os cogumelos inteiros. A gente, se vai comprar o picado, que você vê que tá bem bonitinho, mas foi picado, usa no mesmo dia, tá? Se os cogumelos forem cozidos, então eu comprei o cogumelo, cozinhei ele já, eu vou armazenar ele na geladeira por até 3 dias para consumir. Os secos que eu hidrato, eu posso armazenar por uns 5 dias ainda na geladeira, tá? E os cogumelos, como eu falei antes, não podem ser descongelados, a gente vai retirar do freezer e já colocar diretamente na preparação que a gente está fazendo. Os cogumelos não devem ser guardados perto de frutos do mar, de carne, de ovos. Eles são extremamente porosos e acabam absorvendo alguns aromas, então não é nem um pouco legal, ainda mais se a gente for comer eles crus, né, ou in natura. Os frescos que a gente compra, é bom que a gente consuma mesmo quanto antes, né? E às vezes a gente compra cogumelos que vem cheio de terrinha, né? Que é o substrato dele. E aí dá vontade de lavar ele antes para depois armazenar. Não façam isso, porque a hora que a gente vai higienizar, a gente vai agregar umidade ali e o processo de deterioração vai começar muito mais rápido. Então, guarda ele sujinho mesmo, é só um substrato aquilo ali, tá? E aí a gente vai higienizar na hora que a gente for utilizar. A gente não higieniza eles precedentemente, né? Antes. A embalagem para o armazenamento, então. Falando em embalagem original, normalmente aqui no Brasil, o que acontece? A gente acaba comprando os cogumelos nessas
nessas bandejinhas de isopor com plástico por cima, né? Quando a gente compra nessas embalagens, é legal a gente retirar essas embalagens e embalar em outras embalagens. Eu vou mostrar aqui para vocês já, tá? Agora, quando a gente compra cogumelo de alguns lugares mais especializados, eles acabam mandando para a gente em embalagens que o cogumelo dure mais tempo mesmo, tá? Que são feitas para ele respirar. Então, é legal a gente deixar. Por exemplo, esses cogumelos aqui, dessa empresa, eles vêm nessas embalagens aqui. São embalagens de papel pardo, sabe? Tipo de pão mesmo. São perfeitas para armazenar cogumelo, porque o papel ele vai absorver a umidade e ainda dá para deixar abertinho para o cogumelo respirar, para ocorrerem as trocas gasosas, e ele ainda vem com um saquinho dentro. Então, assim, quando são alguns cogumelos como shimeji, cogumelo mais firmes assim, eu até deixo no saquinho aqui, aberto, com a boca aqui aberta, que ele consiga respirar. Por que o saquinho? Tem alguns cogumelos que eles precisam segurar um pouquinho da umidade para eles não ressecarem. Então, quando é esse caso, deixa o saquinho. Quando são cogumelos que têm muita umidade e a gente quer retirar, aí a gente deixa ele livre dentro do papel pardo mesmo, tá? Não tem saco de papel pardo. Posso utilizar um pote entreaberto, um ziplock. Eu, normalmente, quando compro em algum lugar que vem a bandejinha de isopor, eu utilizo esses ziplocks aqui para guardar. Então, o que eu faço? Eu pego esses paninhos aqui, que são reutilizáveis, né? Dobro ele no meio, vou colocar dentro do meu ziplock. Coloco assim no meu ziplock. Estão conseguindo ver? E aí, eu vou colocar o cogumelo dentro desse paninho aqui, tá? Coloco o cogumelo, vou pôr aqui só para mostrar para vocês como é que vai ficar. E é assim, ó. Ele vai ser armazenado ali dentro do paninho. Esse paninho vai absorver toda a umidade que começar a largar e deixo entreaberto assim na minha geladeira mesmo para que ele consiga respirar, tá? Olha só esse cogumelo Paris que eu guardei nesse ziplock na semana passada. Tinha o paninho, mas eu tirei. Quando ele começou a estragar forte, eu tirei. Até para deixar ele estragar mais mesmo para mostrar para vocês. Mas olha só, vocês estão vendo que tem um monte de água no plástico? Essa água saiu dos cogumelos mesmo. Inclusive aqui embaixo está cheio de água. São a água que saiu do cogumelo, tá? Então, aí, o cogumelo entra em contato com a água, absorve essa água e o processo de putrefação vai que vai. Olha só. Tá? Estraga muito rápido. Então, é bem legal a gente tomar cuidado e armazenar eles direitinhos e a gente tem uma vida útil um pouco mais, né, um pouco maior. Quanto à higienização dos cogumelos. Então, os cogumelos, já falamos que eles são muito porosos, a gente pode considerar eles como se fossem umas esponjinhas, assim, né? Então, se a gente lavar eles na água corrente, ficar deixando ele ali, ou colocar os cogumelos de molho, ele começa a absorver todo esse líquido e toda essa umidade que tem ali, tá? O que vai acontecer? O sabor vai ser diluído, né? Então, vai ser completamente reduzido. Outra coisa é a textura que a gente vai perder também, e os cogumelos, mesmo os mais firmes, começam a ficar mais moles e mais borrachudos. Então, para higienizar os cogumelos, é muito interessante que a gente não mergulhe eles na água, se a gente puder, tá? Claro, aqueles cogumelos que vêm completamente... Acabei aqui a apresentação, eu vou voltar aí, que eu acho que fica melhor. Deixa eu ver aqui... Tá bom assim? Então, para a higienização dos cogumelos, aqueles cogumelos que vêm com muito substrato, que vêm com muita terra, e a gente precisa retirar um pouquinho o excesso, a gente pode passar num jato forte de água, né? Abre bem a torneira, dá uma passadinha num jato forte de água para retirar todo o excesso de terra quando ele tem muita terra. Mas faz isso logo antes de vocês usarem nas preparações, não faz muito antes. E aí, o que a gente vai fazer depois? Vai secar.
tá? Então, passei lá embaixo, se necessário. Esses que eu compro aqui, eles já vêm bastante higienizados, eu nunca preciso fazer isso, tá? Então, o que eu faço? Eu pego o cogumelo e eu vou limpar eles, ou com um pano, ou com um papel toalha, né? Esses paninhos aqui, que a gente compra em rolo no supermercado, que são reutilizáveis, são maravilhosos, tanto para usar no armazenamento, quanto para fazer a limpeza deles, tá? Então, a gente vai passar nos cogumelos mesmo, né? Passo ali, retiro todas as impurezas que eu tô vendo, e ele vai estar úmido, obviamente. Vou passar bem e vou retirar ali. Limpei, tá limpo o meu cogumelo, pronto para ser utilizado, tá? Agora, tem alguns cogumelos que a gente acaba tratando um pouquinho diferente. Por exemplo, o shiitake, né? Esse daqui é o shiitake, vou mostrar melhor agora que está maior aqui para vocês. Vou mostrar todos eles para vocês. A gente tem tempo, Morgana? Tem? Pouquinho? Tá, eu vou mostrar cada um deles Tem só para sim, vocês verem. podemos continuar. Perfeito. Qualquer coisa você me avisa, tá? Que às vezes eu começo e me perco. Então, ó, o champignon de Paris, do Paris que eu mostrei antes para vocês, tá? Ó, vou mostrar eles aqui de novo para vocês verem bem todas as qualidades deles. Esse daqui é o champignon, aquele que eu tinha mostrado para vocês, a mesma variedade, mas bem pequenininhos. Algumas empresas me mandam eles descascados, eles são bem branquinhos, mas dá para ver que retiraram aquela película que ele tem. Ele tem uma película em cima aqui e eles retiram. Eu acredito que fazem isso de alguma forma industrial, eu não sei como. Eles são bem brancos, assim. Dá para ver que eles passaram por algum processo antes de chegar. Depois desse a gente viu o Portobello, que é, né, da mesma linhagem, ó, mesmo gênero e espécie, só um pouquinho mais largo. Esse daqui, o que a gente faz para limpar? Eu vou fazer portobello recheado, por exemplo. É só girar aqui o talinho dele, ó, ele sai inteirinho, ó, bem inteiro. E aí, com uma colherinha, vou fazer sempre assim, ó. Sempre vou colocar desse jeito. Nunca vou raspar aqui assim, porque eu vou acabar quebrando a borda e perdendo, né, o formato dele. Então, eu vou com a colher aqui assim, ó. Tá vendo? Vou só puxar assim, ó. E vai sair toda essa parte aqui, vou mostrar pra vocês. Essa parte dá pra consumir, tá, gente? Eu retiro ela quando eu vou fazer ele recheado, porque ele fica bem mais amplo, vou mostrar pra vocês. E aí a gente consegue colocar mais recheio dentro. Ó, é só passar a colherinha, passa a colher e sai toda aquela parte ali, tá vendo? E aí a gente utiliza ele para fazer recheado, ok? Shiitake é a mesma coisa. Quando a gente vai tirar essa parte mais fibrosa, a gente vai girar, né, com delicadeza para não estragar o restante e pronto. Ó, aqui ele também está pronto para ser recheado. Tá? Aqui no shiitake não precisa retirar essa parte mais fina dele. E aí a gente pode fazer ele recheado também. O que mais que eu queria mostrar para vocês? O eringue. Olha só os shiitakes pequenininhos que eu mostrei antes. Não sei se vocês conseguiram ver bem. Mas ó, eles são super pequenos. Bem legal para fazer em conserva de azeite esses aqui. E queria mostrar para vocês até como eles começaram a enrugar, ó. Tá vendo? Porque eles ficaram mais... E pensa que a semana passada eles estavam perfeitos, tá? Então, de uma semana para outra, 7 dias, eles já estão completamente secos. Ele tá bem seco, assim, ó. Dá pra sentir, sabe? Então, às vezes, assim, a gente compra o cogumelo pensando, eu posso deixar de 7 a 10 dias, mas depende do tempo que ele ficou na prateleira. Então, a gente precisa muito ficar atento com isso. O eringue. Esse aqui, ó. Esse cogumelo aqui. O eringue, a gente pode desfiar ele. E aí, o que a gente vai fazer para desfiar? A gente vai pegar um garfo e vai passar aqui, ó, nessa parte dele. Vai fazendo assim. Sejam um pouco mais delicados, eu vou fazer só meio rápido, assim, só para, né, não perder tempo. Mas, ó, tá vendo que ele começa a soltar as fibras assim, ó.
E aí é só ir puxando e com a mão mesmo a gente vai abrindo, tá? E a gente vai fazendo... Eu fiz um antes aqui, até para deixar pronto, ó. Tá vendo? E a gente pode fazer uma textura como se fosse uma textura de frango mesmo, sabe? Para utilizar. Ele é extremamente saboroso, fica maravilhoso refogado. Dá para fazer recheio com ele, dá para fazer muita coisa. Ele fica muito, muito bom. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês... Esqueci de pegar uma faca. Mas, vou mostrar assim. Estão vendo que aqui ele é redondo, né? E é bem gordinho. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode cortar ele assim, ó. Em espessura de um dedo, mais ou menos. E aí a gente tem como se fosse uma vieira, tá? Fica redondinho assim, ó, bem no formato de uma vieira. Para fazer alguns molhos também, é bem interessante. Os outros cogumelos, deixa eu mostrar aqui para vocês que eu não mostrei ainda. Shimeji, mais de pertinho para vocês verem. Ó, aqui o mais clarinho dele, branquinho, ó, bem aglomeradinho. Ó, tem alguns que vêm bem minúsculos, bem pequenininhos. Eu adoro usar esse daqui para decoração. Ó, esse cacho dele aqui tá bem bonito. Iratake, maiorzinho, aqui. O salmão, aqui. E o enoque, aquele mais fininho, pequenininho. E é isso. São essas as qualidades de cogumelos que a gente tem. Então, acho que é isso. Eu queria agradecer, Morgana, pela oportunidade, né, desse espaço de estar conversando um pouquinho com vocês sobre os cogumelos. Espero que tenha servido, né, para vocês conhecerem um pouquinho sobre os cogumelos. E vou deixar, de novo, vou deixar o material ali para a Morgana, se alguém quiser, né, dar uma olhadinha mais com calma, assim, que às vezes a gente acaba se atropelando com medo que o tempo termine rápido, né? Mas é isso. Muito obrigada.